Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Alisson Silva, atuo como desenvolvedor web full stack aqui na Let's Code e também como professor de web de ciência de dados. Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre variáveis e seus tipos, tá? Então esse conceito ele é super importante, afinal de contas variáveis talvez seja o conceito mais utilizado na programação. Então já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, a deixar o seu like se você gostar desse conteúdo e vem comigo acompanhar esse conteúdo até o final, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil aqui para você, tá? Eu tô aqui já com o Visual Studio Code aberto, né? O VS Code tão famoso, tão popular, com um script aqui do Python, tá? Só para trazer um exemplo aqui para vocês. E detalhe, um detalhe bem importante, tá? O que são variáveis? Primeiro conceito que a gente precisa pegar aqui nesse vídeo. Pessoal, variável é como se fosse um pedacinho da memória que você reserva para guardar algum conteúdo. Então, olha só, a tua memória é como se fosse uma prateleira, né? Então, tem vários espaços ali. O que você faz numa variável é, tipo, guardar um livro numa região específica da tua prateleira. Então, exatamente o livro ali é como se fosse a tua variável. E aí, tu dá uma etiqueta para aquela região para tu saber exatamente onde o livro está e conseguir resgatar aquele livro em um outro momento. Da mesma forma, a variável vai ter um nome e você vai conseguir resgatar o conteúdo que ela está guardando na memória por meio do nome dela. Ficou clara essa ideia aí, então? Então agora, vamos ver como é que a gente cria essas variáveis no Python e quais são os tipos de variáveis primitivos, tá? Porque outro conceito importante, né? A gente tem tipos primitivos e tem estruturas de dados. Estruturas de dados já são tipos de variáveis mais complexos. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre os tipos mais básicos, que são os primitivos, tá bom? Então, olha só, no Python você tem uma tipagem dinâmica, o que significa que você não precisa dizer qual é o tipo da variável, mas ele faz uma inferência a partir do valor que você atribui para ela. Então, vamos ver a partir dessa inferência quais são os tipos que a gente tem aqui nessa linguagem. Então, por exemplo, se eu criar uma variável aqui, número, por exemplo, ó, ou vou colocar idade nela, tá? Idade recebe 26. Então, pessoal, essa variável aqui, o Python vai inferir que essa variável é do tipo inteira, tá? Ou inteiro. Por que inteiro, né? Vem da matemática mesmo, né? Uma variável do tipo inteiro, então é uma variável que não tem parte decimal, tá? Aqui no Python, pessoal, ele chama de int. E a gente já vai ver isso na prática, beleza? Outro tipo que eu poderia colocar aqui seria a altura. Se a altura for em metros, a gente precisa de casas decimais, né? Então, por exemplo, 1.77 aqui seria então um número decimal. Aqui na programação, quando a gente utiliza números decimais, de um modo geral a gente diz que esse tipo de variável é float, tá bom? Então, sempre que o tipo for decimal, inclusive aqui no Python, né, ele chama de float, beleza? Bom, outro tipo de variável que a gente pode ter é uma variável de texto. Concorda? Então, por exemplo, o nome, se eu vier aqui colocar meu nome, o Alisson no caso, ele vai inferir que o tipo dessa variável aqui é string ou texto. E texto, na programação, a gente chama de string. No Python, em particular, ele vai chamar de str, que é só uma abreviatura de string. Beleza? E um outro tipo primitivo, pessoal, para a gente fechar aqui, é o tipo booleano. Uma variável booleana é aquela variável que só pode assumir dois valores, true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso. Meio que a lógica binária, né? 0 ou 1. Então, aqui eu vou criar uma variável estudando que recebe verdadeiro. No Python, a sintaxe é essa, tá? O verdadeiro e falso, eles têm que começar com letra maiúscula, tá bom? Então, pode ser true dessa forma ou false dessa forma aqui. E ambos, vou voltar aqui para o true, afinal a gente está estudando, né? Então, ó, essa variável aqui, ela é uma variável do tipo booleana ou booleano, né? Que no Python ele vai chamar de bool, tá certo? Vamos imprimir então essas variáveis. No Python a gente utiliza o print, né? Então eu vou colocar aqui idade, vou colocar todas as outras. Já vou duplicar esse código, colocar aqui altura, colocar nome e colocar estudando. Então, se a gente imprimir aqui, a gente vai simplesmente ver o conteúdo dessas variáveis, né? Ó, aqui no nosso console. Então, ele está rodando aqui o nosso código e está lá, 26, 1.77, o Alisson e verdadeiro. Mas, o Alisson, se eu quiser ver o tipo da variável mesmo, que o Python inferiu, como tu falou, né? Então, você vem aqui, ó, além de imprimir a variável, eu vou colocar também uma funçãozinha do Python chamada type. E aí, aqui dentro dos parênteses, você coloca o nome da variável. Dessa forma, ele vai imprimir também o tipo dela
e não só o conteúdo como a gente estava fazendo antes, né? Então aqui eu vou mudar para altura, aqui eu vou jogar nome, inclusive aqui não era nome, né? Aqui era idade, beleza? Então vamos colocar lado a lado para ficar legal, e aqui eu vou colocar estudando. Beleza, pessoal? Então, ó, quando eu rodar aqui o nosso código, olha que bacana. No Python, tudo é um objeto, tudo é uma classe, né? Então, eu não vou entrar nesse conceito aqui agora, porque o vídeo é sobre variáveis, tá? Mas é por isso que ele coloca esse class aqui. O importante para você nesse momento é essa palavrinha que vem dentro desse class. Então, observa que a primeira variável é a idade, como a gente tinha criado ela com o número 26 inteiro, ele inferiu que o tipo dela é int. 1.77 é float, porque é decimal. O nome, o Alisson, é um texto, então é um string, um str, né? E esse verdadeiro aqui, esse true, é uma variável booleana, por isso ele colocou como sendo do tipo bool. Bom, espero que tenha ficado claro, pessoal, então, essas diferenças entre os tipos de variáveis e a importância da variável dentro da programação. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscreve também aqui no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. E não se esquece também de se cadastrar lá, de se inscrever e entrar na nossa comunidade. O link vai estar aqui na descrição, beleza? Segue a gente também nas redes sociais e fica por dentro de todas as novidades. E eu espero você no nosso próximo vídeo. Até lá!